As férias acabaram e com o fim das férias, o fim da viagem. Mas não é por isso que a gente tem que encerrar a nossa série Café com Leilões, né? Vamos daqui dar continuidade ao nosso papo tomando um belo café. E hoje o tema que eu quero trazer para vocês, a discussão que eu tenho visto aqui em comentários nos nossos vídeos sobre o investimento em imóveis, né? Algumas pessoas, os chamados haters da internet, fazem questão de comentar o vídeo, o conteúdo, tentando transformar o que eu digo aqui sobre os benefícios do investimento em imóveis como algo fantasioso, como algo mentiroso. Teve um até que colocou aqui, entre aspas, conversa de corretor, tentando argumentar de que imóvel não é um bom investimento. Para essas pessoas, eu só tenho a lamentar, né? Porque são pessoas que ou não têm qualquer condição de investir em imóvel e por isso, por não ter condições de entrar nesse mercado, ficam tentando desmerecer aqueles que aproveitam as oportunidades, motivados talvez ali por inveja ou por sentimento ruim mesmo de prejudicar o outro lado, ou pessoas que não fazem a menor ideia do que é investimento, do que é o mundo de investimentos. Olha, eu desafio a vocês a fazerem uma pesquisa aí na internet. Hoje é muito fácil ter acesso à informação. Procurem as grandes fortunas do mundo. Vocês vão ver que elas estão baseadas em imóveis. Se a gente vir aqui para o estado de Pernambuco, os grandes investidores aqui do estado de Pernambuco têm sua fortuna lastreada em imóveis. Você vai para os investidores de São Paulo, você vai constatar que eles têm sua fortuna baseada em imóveis, né? E aí aparece algum espertalhão aí na internet para dizer que imóvel não é um bom negócio. Quando você pensa em imóvel, como investimento, primeira coisa que você tem que definir é qual o destino que você vai dar a esse imóvel. Você vai vender, é uma linha de raciocínio. Você vai alugar, é outra linha de raciocínio. Se você vai alugar, e normalmente esses argumentos são fundamentados na tese do aluguel, você não pode considerar exclusivamente o valor do aluguel, que representa o valor do aluguel, em relação ao valor do investimento. Porque você tem que considerar a valorização do imóvel ao longo do tempo e não simplesmente a receita gerada pelo aluguel. E todo mundo que defende a ideia de que imóvel não é um bom negócio se limita a analisar o que representa o percentual de representação da receita do aluguel em relação ao valor do investimento feito para a aquisição do imóvel. E isso não tem nenhuma coerência, porque o imóvel está valorizando. Ele não está líquido no seu bolso, mas o valor está sendo valorizado. Então, aliado à valorização do imóvel, você tem a receita gerada pelo imóvel em si, né? É como se você comprasse uma ação que distribua dividendos. Então, além da ação estar sendo valorizada, você vai ter a receita do dividendos. Mas se você fizer a comparação de um ou de outro, você vai ver que o imóvel gera muito mais rendimento e valoriza com muito mais certeza do que aquela ação que gera dividendo que você comprou. E outra coisa, uma notícia ruim, uma palavra de um político, uma guerra que estoura no mundo, não vai afetar o preço do seu imóvel aqui no Brasil. Muito pelo contrário, com o passar do tempo, o valor desse imóvel só faz crescer, só faz aumentar. Já quando você pensa no imóvel para a venda, ou seja, para multiplicar o volume de dinheiro que você tem disponível em sua conta, nenhum investimento vai bater isso, porque você compra um imóvel hoje e vende dentro de 3, 6, no máximo 12 meses, né? E você tem um ganho de 20% a 30% em cima do que você investiu no passado na aquisição do imóvel. Lembrando que eu estou falando na aquisição de imóvel através de leilões promovidos pela Justiça ou de leilões promovidos por bancos que retomaram esses imóveis. Então, se a gente voltar um pouco aqui para a tese do aluguel, você se limitar, ainda que você se limite a pensar no que representa o aluguel, considerando o valor do investimento, ainda nesse cenário, ninguém vai bater esse investimento, porque, lembrando, você fez a aquisição de um imóvel em um leilão, muito provavelmente ali pela metade do preço que ele vale no mercado. Um desconto de 30%, 40%, 50%, e isso acontece com uma frequência imensa. Se você pegar um imóvel que vale no mercado R$500 mil e comprar ele por R$250 mil, o valor do aluguel que este imóvel irá gerar será consideravelmente mais alto em percentual do que o rendimento que você vai ter se você aplicar 250 mil no banco. Então, ainda que você se limite a considerar o percentual da receita decorrente do aluguel do imóvel sem considerar o valor de valorização do imóvel, ainda assim, ninguém bate o investimento em imóveis. Se você tem algum receio, se você desconhece o que representa os diversos tipos de investimentos para a sua vida financeira, e se você tem interesse em saber mais, você tem curiosidade sobre esse mercado de aquisição de imóveis através de leilões promovidos pela Justiça ou promovidos por bancos que retomaram a propriedade do imóvel, manda uma mensagem aqui pra gente, o link está na descrição desse vídeo, a gente pode bater um papo sem compromisso e eu te explico como funciona a assessoria que a gente presta para investidores que desejam aproveitar as incríveis oportunidades no mercado imobiliário
que estão disponíveis diariamente no Brasil. Compra por um desconto enorme em relação ao preço de mercado e vende ao preço de mercado ou aluga ao preço de mercado. Então, é um segmento que você só tem ganhos. Claro que se feito da forma correta, da forma segura, sob o ponto de vista jurídico e mercadológico. E daí surge a necessidade, daí surge a importância de uma assessoria prestada por um profissional especializado no assunto. Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Azevedo, sou o gestor da Soares de Azevedo Advocacia e o meu papel é assessorar investidores que desejam aproveitar essas oportunidades diárias disponíveis no Brasil, no mercado imobiliário, através dos leilões judiciais e extrajudiciais. Me deixa um grande abraço, a gente se encontra na próxima.